Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do problema do Brasil econômico, né? Porque lembra que eu falei para vocês que o Haddad ia falar hoje, que o Haddad prometeu que o pacote de corte de gastos iria sair hoje, depois do G20. Não, assim que o Lula falar o G20, lá em seguida a gente vai anunciar o pacote de corte de gastos. Pois é, ficou para terça-feira aqui, ó. Corte de gastos de 70 bilhões. Haddad sinaliza apresentar o pacote na terça-feira. Ele não falou qual terça-feira. Tá? Ó, vocês estão achando que é terça-feira que vem? Não sei. Pode ser na outra terça-feira, pode ser na outra, pode ser na quinta terça-feira de 2027. Não sei quando é que vai sair esse pacote de gastos, né? E, pois é, o que está acontecendo aqui é que o pessoal está percebendo aqui. Até a Bloomberg falou aqui, ó, o grande momento do Lula no G20 se esvaziou com vários problemas, e os problemas dele agora estão só começando. Agora começa a parte difícil do governo Lula, é o que está dizendo a Bloomberg, e eu concordo com eles, né? Principalmente pela questão econômica, mas não só isso, né? Não é à toa que teve essa lambança toda dos kids pretos aí do Alexandre de Moraes querendo colocar essa coisa como se fosse uma... Ele queria que fosse o grande acontecimento do G20, fosse a revelação de que teve um plano para matar o Lula, o Alexandre de Moraes e coisa e tal. Um plano sem pé nem cabeça completamente. A gente já falou sobre isso no outro vídeo, né? Mas, cara, não tem... Para pensar. Iam matar 3 autoridades, uma de cada vez, porque só tinha um cara para matar o Alexandre de Moraes. E quem que ia matar os outros? E depois que matasse um, eles iam conseguir matar os outros? É isso? Porque não ia ter proteção nenhuma, não iam levar o pessoal para um lugar escondido. Cara, é um negócio que não tem nenhuma lógica esse plano do pessoal, essa ideia que foi concebida na cabeça do pessoal da Polícia Federal. E também, outro detalhe, aí eu me toquei, por que o pessoal ficou chateado com a fala da Janja, né? A esquerda ficou muito chateada com isso, atrapalhou muita coisa. Eu falei, não, realmente atrapalhou, né? Tirou o brilho do G20, coisa e tal, mas era isso, cara. Eles estavam esperando o G20, o grande acontecimento para a imprensa internacional do G20 seria a revelação do plano para matar o Lula, né? O plano do golpe do Bolsonaro, que eles esperavam que teria a grande revelação e coisa e tal. E o que aconteceu? Um pouco antes o tio França explodiu uma bomba lá no STF, então já dividiu a atenção. Chegou na hora do G20, a Janja abriu a boca, aí também dividiu a atenção, já foi a fala da Janja, já foi a grande notícia para a imprensa internacional do G20. Aí quando chegou a hora de anunciar a ação, que não, porque descobrimos que Bolsonaro tinha um plano de golpe, que não sei o que lá, que envolvia, porque pode ser, o cara podia andar até o ponto de táxi, ele tinha condição de andar até o ponto de táxi, então é um golpe, certamente é golpe, isso prova o golpe, com certeza. O cara ser capaz de andar até o ponto de táxi é a prova do golpe, né? Enfim, repara como é que foi todo esse problema, né? E aqui eles nem estão falando disso, tá? Porque a verdade é que esse negócio do suposto golpe do Bolsonaro nem repercutiu lá fora. Tá todo mundo com aquela opinião que eu falei para vocês que, ok, a história parece bastante chocante, mas e aí, cadê as provas disso, né? Onde é que tá cadê a prova de que isso aconteceu de verdade, né? Agora vamos ver se a Polícia Federal vai conseguir rebolar e produzir alguma prova de fato de que isso aconteceu, né? Até aqui tem uma história muito cabulosa, muito fantasiosa, ficção científica e coisa e tal. Aliás, outro assunto curioso nessa história que é o seguinte, é o que eu falo sempre, né? O pessoal aqui da esquerda no Brasil está com a impressão de que é briga de narrativa. Não porque o Bolsonaro tem uma narrativa, a gente tem outra narrativa, tem essas brigas de narrativas aqui do que está acontecendo. Eu já falei para vocês que esse negócio de narrativa existe sim, é lógico que tem narrativa, mas a narrativa precisa estar calcada numa verdade. O problema dessa narrativa toda do Lula e do Alexandre de Moraes, por que eles não estão conseguindo sensibilizar o brasileiro? Por que eles fizeram, caramba, um plano fantástico que ia matar pessoas? Né? Na época do Collor, a Rede Globo fez com muito menos, pô, fez uma lata velha lá, uma Brasília que era no nome do caseiro do Collor, não sei o que lá, foi o suficiente para fazer o impeachment do Collor e coisa e tal. Como que um plano de matar não sei o que lá, o pessoal não se sensibiliza com Bolsonaro e coisa e tal? O erro desse pessoal é esse, é achar que brasileiro é otário e cai em narrativa. Não é isso. Não é narrativa que ganha o jogo. O que ganha o jogo é a verdade. Por exemplo, por que o Lula, o brasileiro tem certeza que o Lula é um pinguço corrupto? Porque todos nós sentimos na pele em 2014, 2015, a crise enorme que teve aqui no Brasil. O Lula roubou dinheiro pra caramba do Brasil, a corrupção foi tão grande que o Brasil caiu numa recessão. Não tinha recessão no mundo inteiro. O mundo inteiro estava livre, estava crescendo e coisa e tal, e o Brasil em recessão, economia indo pro saco por conta da Dilma e do Lula. E daí, ou seja, as pessoas sentiram isso, ou seja, aí você pode dizer assim, teve uma narrativa com base nisso. Teve uma narrativa com base nisso, porque eu já falei para vocês, o pior do Lula, o pior do governo Lula e do governo Dilma, não foi nem a corrupção,
foi a má administração, foi o socialismo. É isso que quebrou o Brasil, não foi bem a corrupção. Mas aí teve a narrativa que jogou pelo lado da corrupção, mas repara, tinha uma base na realidade. O brasileiro estava puto com Lula, está puto com Lula até hoje, por um motivo real. O Lula quebrou o Brasil em 2015, o Lula e a Dilma quebraram o Brasil em 2015. Existe um motivo real, de realidade palpável, para o brasileiro ter raiva do Lula. Por que conseguiram com o Collor? Bastou um carrinho velho do Collor lá para dizer que para condenarem o Collor? Porque o Collor quebrou o Brasil também, o Collor roubou um monte de coisa, o Collor roubou dinheiro da poupança das pessoas. Tinha uma base na realidade, por mais que não fosse exatamente a mesma coisa, mas tinha uma base na realidade, aí você constrói a narrativa nisso daqui. Eles querem emplacar uma narrativa em cima de Bolsonaro que não tem base na realidade, não tem nada. Cadê o golpe? Cadê o problema do Bolsonaro? Não teve nada, o Bolsonaro deixou o governo funcionando, a economia funcionando, todo mundo bem, não sei o que lá. Cadê o motivo para o brasileiro ficar puto e achar que o Bolsonaro tem que ir para a cadeia? Eles não vão conseguir nunca. Vão ficar tentando emplacar narrativa atrás de narrativa e não vão chegar a lugar nenhum. Mas eu estou falando sobre outro assunto, porque esse vídeo aqui não é nada desse assunto aí. Esse assunto eu vou falar em outros vídeos. Eu vou falar aqui sobre a questão econômica do governo Lula, que eles estão falando aqui, que o G20 marcou o fim da lua de mel do Lula. Tá todo mundo criticando o Lula nos países de primeiro mundo agora por conta desse G20, e a questão econômica vem aí. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Janja Pinguça, o Mensageiro do Caos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só a matéria destrutiva a Bloomberg é de esquerda, tá? A Bloomberg é de extrema esquerda lá nos Estados Unidos. E tá aqui, ó, o momento do G20 do Lula vai embora e os seus problemas estão só começando, né? Aqui, ó, o encontro do Rio parece ser o mais desorganizado na história recente. E ele provavelmente vai marcar o início da fase mais difícil para o governo do Lula. Desorganização absurda, né? Vocês viram, eu já falei em outro vídeo, né, do caso da embaixadora lá do Timor-Leste, coisa e tal, essa violência toda, um absurdo no Rio de Janeiro. As fotos, tiraram 2 fotos, não conseguiram juntar os presidentes todos nas 2 fotos. A primeira foto faltou o Biden, o Trudeau e não sei quem, na segunda foto faltou o Milley e não sei quem mais lá. Não conseguiram tirar uma foto de todo mundo junto e mais um monte de desorganização, faltou internet, faltou comida, faltou um monte de coisa. O pessoal criticou pra caramba aqui, eles estão criticando muito o evento aqui, dizendo que foi o mais desorganizado que se tem notícia. A declaração final foi aquela porcaria que a gente falou, que não teve nada ali, não tinha... Ah, mas teve consenso. Teve consenso porque não teve nada na declaração final. É fácil ter consenso. Dizer, não, temos que acabar com a pobreza. Ok, não, temos que acabar com a pobreza, é verdade. Beleza, legal aí, temos que acabar com a pobreza. Né? Mas e aí, vamos fazer o quê? Né? Quanto é que você vai investir de dinheiro para isso? Não sei o que lá, não tem nada. Absolutamente nada na declaração, né? Enfim, aí está dizendo aqui que ele ainda cancelou a coletiva de imprensa e não sei o que lá, um monte de coisa. Por que tudo isso? O pessoal está percebendo que esse evento aqui no Rio foi um evento que o Lula quis dar um tom político interno. Ele queria pedir ajuda dos países de fora para tentar ajudar o Lula. E ninguém está querendo ajudar o Lula não, meu amigo, até porque o Lula só fala merda no final das contas, não quer ajudar ninguém. Aqui, ó. E o pior que eles colocam aqui é isso daqui, ó. A reeleição do Lula depende da capacidade de ele conseguir manter a economia se movendo e trazer a taxa de juros para baixo, né? Só que o que acontece? O gasto do Lula continua subindo absurdamente, olha só. Já ultrapassou aqui, ó, 2020. 2020 foi um ano atípico, né, por conta da pandemia, né? Então, de fato, teve um gasto grande do Brasil em 2020, mas logo em seguida voltou ao normal aqui, ó. Bolsonaro fez a coisa em V, né? O Paulo Guedes fez a recuperação em V, né? Caiu, mas subiu de novo. O Lula aqui, ó, só subiu e não tem pandemia, né? E aí o que eles estão falando aqui? Que o Lula tem vários problemas agora. Primeira coisa, a questão da economia que está degringolando rápido, ele vai ter eleição em 2026, então vai ser muito difícil ele poupar dinheiro em 2026, porque ele quer se reeleger. E segundo, ele não vai ter mais o apoio dos Estados Unidos, né? O Trump certamente não vai dar mais tanto apoio quanto o Biden deu para o Lula aqui no Brasil. Além disso, a Venezuela azedou a relação com o Lula, isso é mais um problema para o Lula. O Lula tinha ajuda da Venezuela, estava comprando energia da Venezuela, fazendo um monte de coisa com a Venezuela, é menos um país para ajudar o Lula. Ou seja, o que eles estão colocando aqui, e é verdade, é que no final das contas o Lula, até aqui,
foi a fase fácil do governo Lula. O G20 marcou a transição para a fase mais difícil dele aqui, ó. O Haddad tinha prometido corte de gastos de 70 bilhões e não sei o que lá. Ele tinha falado que já estava tudo pronto. Então tá tudo pronto, o corte de gasto, tudo certo. Já só vamos anunciar, vai ser depois do G20. A gente está só esperando o G20 acabar para anunciar. O G20 acabou ontem, né? Ontem, terça-feira. Aí hoje, quarta-feira, o que o Haddad falou? Não, porque a gente vai apresentar na terça. Ele não falou qual terça, né? Sabe esse truque, né? Não, vou te pagar. Eu devo, não nego. Pago quando eu vou pagar. Terça-feira eu pago. Aí você vai lá na terça-feira, não. Eu falei na terça-feira, não falei em qual terça-feira, não sei se é nessa terça-feira, se é na próxima terça-feira, se é na outra, né? Em algum momento eles vão apresentar o pacote de gastos. Porque o fato é que o pessoal não está gostando, não. O Lula não quer cortar gasto nenhum. O Lula está criticando o Haddad por conta do corte de gastos dele. E nessa história toda já está entrando um pouco da questão da candidatura em 2026. Porque vocês sabem, tem muita gente aqui no Brasil que acha que o Lula vai ser tão fraco quanto o Biden. Ou seja, já está pensando em quem que vai substituir o Lula na eleição de 2026. E uma pessoa que tem um nome para isso é o Haddad. E aí já começa a crescer no PT o pessoal que fica assim, não, peraí, se a gente der muita moleza pro Haddad, se o Haddad sair dessa como campeão que conseguiu fazer corte de gastos e coisa e tal, e tudo direitinho e coisa e tal, vai chegar em 2026, o Haddad vai ganhar, e aí o pessoal que está no PT que não gosta do Haddad vai perder, né? O problema do PT é esse, meu amigo. O Lula sempre fez uma coisa tão centrada nele que não dá para crescer ninguém. Qualquer um que cresce ali, o pessoal puxa o tapete e coisa e tal e corta a pessoa rapidinho, né? Então já tem muita gente criticando o Haddad por corte de gasto. Eu já falei, não tem como cortar gasto, é impossível o Lula cortar gasto. O que vai acontecer nesse pacote de corte de gastos vai ser pacote de aumento de impostos, né? O Haddad revelou os maiores benefícios fiscais do país. O pessoal está fazendo a festa e criticando um monte de empresa, que o Gustavo Lima recebeu 18 milhões, que o Felipe Neto recebeu 14 milhões, Ana Castela recebeu 9 milhões, e não sei o que lá, não sei o que lá. E eu já falei para vocês, eu sou a favor disso. Eu acho que imposto é roubo, não tem que pagar mesmo não. Que bom que eles não pagaram e pouparam esse dinheiro, né? Só que, por que o Haddad está divulgando esse troço? O Haddad está divulgando esse troço porque um dos pontos do pacote de ajuste fiscal vai ser aumento de imposto, meu amigo. E o pessoal já percebeu que não deu certo. Já estou falando aqui ó, que o Haddad fez sucesso na web, mas certamente não fez sucesso entre os empresários e entre os deputados. E aí está o pessoal querendo, o Lula certamente vai querer botar isso. O pacote de corte de gastos vai ter aumento de imposto. E a maior parte vai ser aumento de imposto, né? E aí o que está acontecendo com isso? O pessoal está percebendo que a economia brasileira vai para o saco. A partir o Lula agora, que seria o momento que ele conseguiria cortar a despesa, porque 2026 ele não vai. 2026 é ano eleitoral, meu amigo. 2026 o Lula vai estar gastando até os tubos para tentar se reeleger. Porque vai ser o Lula, tá? Eu já vou adiantar para vocês, não vai ter outro candidato, não vai ser o Lula mesmo em 2026. Agora, que ele poderia cortar gastos, ele não está cortando, imagine em 2026. O Morgan Stanley, né, que é um banco americano, rebaixou as ações do Brasil e aumentou a classificação das ações da Argentina. Eu vou falar sobre essa melhora da Argentina num outro vídeo que vai ao ar amanhã, tá? Mas hoje eu vou falar da rebaixamento do Brasil, porque não teve o plano de corte de gasto, não teve porcaria nenhuma, ou seja, está todo mundo vendo que o pacote fiscal aqui no Brasil vai ser uma tragédia, o Brasil está indo para o saco completamente, né? Aqui, ó, IPCA, Boletim Focus aponta piora nos cenários para IPCA, Selic e dólar. IPCA, Selic e dólares pioraram de acordo com o Boletim Focus, que é aquele boletim que mede como é que está a temperatura do mercado, né? E, de novo, o pessoal colocando que o pior é isso. A partir de agora, quais vão ser as pressões sobre o Lula? Primeiro, os Estados Unidos agora está do lado errado. Qual vai ser o nível de pressão do Trump sobre o Lula, a gente não sabe. Pode ser que o Trump não faça nada, pode ser que ele deixe para lá, que ele, né, prometeu um monte de coisa para o pessoal aqui no Brasil, mas pode ser que não faça nada. Ou pode ser que ele decida realmente botar o pé na porta. De qualquer forma, mesmo que o Trump não faça nada, para o Lula já vai ser complicado. Por quê? Porque o Biden aqui está ajudando o Lula. No momento que tirar o Biden, ajuda ele não vai ter mais. Ele pode não ter atrapalhamento, mas ajuda ele não vai ter mais. Isso se realmente o Trump não resolver atrapalhar, né? Porque se o Trump resolver atrapalhar, meu amigo, aí o céu é o limite para a piora do Lula. E o pior, como o pessoal está colocando aqui, a conta da política fiscal eleitoreira. O Lula nunca saiu de campanha, é o que o pessoal está falando aqui. Ele continua querendo gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. O topo do uso eleitoral do orçamento foi a Dilma. Você lembra da eleição da Dilma em 2014?
que no dia seguinte da eleição a gasolina subiu 30% o preço da gasolina. Um absurdo. E mesmo com isso quase quebrou a Petrobras, né? Um absurdo que a Dilma fez. E agora o Lula está fazendo alguma coisa similar aqui no Brasil. Vai quebrar o Brasil novamente. Vai ficar muito feio para o Lula. É o que eu estou falando para vocês. O pessoal aqui falou isso e eu tenho certeza. Essa má notícia de que o plano do Alexandre de Moraes com o Lula de fazer uma grande revelação do golpe do Bolsonaro. Olha só, eu não quero dizer que eles não vão prender Bolsonaro, tá? Porque vocês sabem, aquilo que eu falo para vocês. Prender Bolsonaro, o Alexandre de Moraes prende a hora que ele quiser, porque ele tá cagando para a lei, não tá nem aí para a lei, não tá nem aí para devido processo legal, não tá nem aí para nada. Prender, ele prende a hora que ele quiser. Mas convencer o brasileiro de que teve um golpe, não convenceu. E mesmo lá fora, o pessoal também lá fora, eles esperavam uma grande repercussão mundial. O pessoal, todo mundo olhou para esse plano da PF de golpe, coisa e tal. Bacana, realmente é uma coisa, né, impressionante. É matar um monte de gente, é fazer um monte de coisa. Mas cadê a prova disso? Vamos ver o que vai acontecer, né? E é isso daí. E isso marcou agora o fim da fase fácil do governo Lula. Vamos ver agora como é que vai ser a fase difícil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.